Gostaria de manifestar o meu repúdio e a minha posição contrária à pregação desse senhor Isaac Marquesetti, do Jardim Área São Paulo, que chegou para mim, e já me antecipo em dizer que qualquer retaliação que ocorrer no meu canal por estar expondo isso, de tentar me dar strike, eu vou levar o processo adiante, tá? Eu vou entregar isso aqui nas mãos das autoridades, vou entregar isso aqui na Ordem dos Advogados do Brasil e pedir para que seja intimado o ancião para esclarecer que ele disse que Deus mandou dizer isso, que vocês vão ouvir agora, para esclarecer qual é o nome do advogado e qual é a audiência, né? Porque ali ele não deu o nome do advogado a qual ocorreu a ofensa. Não deu o nome do advogado. Vocês vão ouvir e eu volto a comentar. Se vocês pararem na crítica aqui, eu fico só no canal do vídeo. Só na crítica aqui. Se vocês tentarem me dar algum tipo de strike, então eu vou entregar esse áudio aqui e vou representar criminalmente, pedir para a OAB representar criminalmente, tá? Vou tocar o processo para frente, tá? Para vocês aprenderem a não achar que nós aqui que somos fora da congregação somos palhaço de vocês. Palhaço de vocês é o povo aí dentro que dá dinheiro para vocês, tá? Que quando vocês falam esse tipo de coisa, dá glória. Então, tanto vocês estão inseridos em crime, quanto esse povo que dá glória, que não tem uma menor capacidade jurídica de senso crítico para entender que isso aqui é crime de acordo com o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Chamar advogado de vagabundo, de advogado porta de cadeia, advogadinho, tratando de maneira, né, de maneira desrespeitosa, incide em crime. E o autor da ação é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então cabe a todos os advogados aqui que estão no canal se manifestarem contra isso, além das pessoas que, né, não precisa ser advogado para comentar, mas os advogados não podem se silenciar diante disso, tá? Então já me comuniquei com a Ordem dos Advogados sobre esses termos utilizados, chulos contra o advogado, e aqui ele não deu o nome do advogado. Tá? Então a gente para aqui na crítica, mas se vocês fizerem qualquer ato, vocês vão acabar prejudicando o ancião, ele vai responder criminalmente, tá certo? Vamos ouvir essa palhaçada aqui que vocês falaram que é a palavra de Deus. Se faltar alguém aqui dentro que não vai te ajudar, o Senhor tira alguém de lá de fora, que quando olhar no teu rosto, vai ter que ver a luz de Cristo e algo vai manifestar dentro do coração dele. Olha, irmãos, Deus está mostrando aqui. Agora, tem um irmão que no início de outubro você tem uma audiência. Guarda bem o que Deus manda pregar para você. Teu advogado é ruim demais, preguiçoso e não gosta de trabalhar. Já falaram isso para você e você está vendo a dor de cabeça. Você está ruim de defesa. Deus está mandando pregar assim. Você acredita, irmandade? Você está ruim de quem te defende. Ou advogadinho ruim que você arrumou. Mas o Senhor fala, eu sou juiz e meu filho é teu advogado. Eu vou com você. Você vai ouvir isso aqui. O juiz vai mandar o teu advogado parar. Mas ele vai ficar olhando em você e você sai com a vitória na tua mão. Vocês creem nisso aqui, irmãos? É revelação de Deus. É uma verdadeira falta de respeito com a dignidade da advocacia. E, inclusive, isso aqui também, esse áudio aqui vai chegar no Conselho Nacional de Justiça, tá? Para que explique quem é esse juiz, que o juiz dessa causa, se é que teve, né? Como é que um juiz pode mandar um advogado ficar quieto, olhar pro rosto de um autor de uma ação ou de um réu, né? Porque se está fazendo defesa é porque é réu, né? A sua defesa está muito fraquinha, então ele é réu. Se ele é réu, precisa ver se é réu na esfera criminal ou civil. Como é que um juiz pode mandar um advogado ficar quieto na audiência? Isso daí é crime. Perdão, não é crime, isso é abuso de autoridade. Isso, inclusive, leva o juiz a perder ou a responder um processo administrativo junto à Corregedoria da Magistratura, junto ao CNJ.
né? Tem que haver o desagravo público. O juiz tem que pedir desculpas para o advogado diante de todos os funcionários do fórum e a todos os advogados da subseção. Um juiz não pode mandar o advogado ficar quieto, o advogado tem o direito de falar. Como é que um juiz manda o advogado ficar quieto e olha para o rosto do réu, vê uma luz de Cristo e absolve a pessoa? O juiz não pode julgar com base no rosto de um réu ou de um autor que fosse da ação. O juiz tem que julgar de acordo com o conjunto probatório, de acordo com a Constituição, com a lei federal. O juiz ele não julga como ele quer, como ele sente. A livre convicção dele é na interpretação da lei, vinculado à lei, tem que fundamentar e motivar a sua decisão através de um relatório minucioso para que o réu, se ele for condenado, ele possa recorrer ou apelar. Um juiz não pode mandar o advogado ficar quieto. E outra coisa, esses termos pejorativos, advogadozinho, isso incide em crime, tá? É um procedimento que a OAB instaura ação penal e ação civil também, tem que indenizar. Quando tem aqui, não tem o nome do advogado, está atingindo a classe inteira de advogados. Eu pergunto para o Braz, vocês têm um conselho, um corpo jurídico aí no Braz, vocês não vão tomar nenhuma providência? Porque vocês também, o corpo jurídico da igreja, também tem uma responsabilidade de, como advogados da congregação, fazer um desagravo público para todos os advogados que se sentem ofendidos aqui. Aqui não diz o nome do advogado, então pode ser qualquer advogado. E se quem estava nesse culto aqui, vamos só por uma imaginação, se alguém estivesse nesse culto aqui fosse meu cliente, por exemplo, como é que fica? Quem é a pessoa que teve audiência? Qual é o resultado do processo? Vocês publicaram? Quem é o advogado? Pessoas disseram que o advogadozinho não gosta de trabalhar, então tá chamando o advogado de vagabundo. E como é que então Jesus Cristo ele vai aparecer como advogado numa audiência em espírito? Espírito não tem capacidade postulatória para postular diante da magistratura, do magistrado do Poder Judiciário. Só um advogado, o ser humano pode fazer isso. Que negócio é esse? E o Estado é laico, o Estado não ouve espíritos, não tem sessão espírita no meio da audiência. São pessoas comuns. E outra coisa, para a pessoa ser considerada uma pessoa que não gosta de trabalhar, o advogado tem que responder a um processo e ser condenado. Quem é o advogado? Já que Deus te mostrou, ancião, já que Deus te mostrou que tem um processo e que o advogado desse irmão na fé seu, que é o coleteiro da igreja, que o advogado é vagabundo, advogadozinho, por que o irmão não dá o nome do advogado? Deus não te mostrou o nome do advogado? Porque o irmão jogou lama em todos os advogados que estavam ou no culto ou que têm acesso a esse vídeo. Quem é o irmão réu na ação? Hoje que foi jogado aos ventos. Na realidade, isso aqui é um crime genérico abstrato, porque coloca a figura do advogado em desvalor, em detrimento da defesa, colocando sempre o advogado em segundo plano e colocando Jesus Cristo como advogado dos advogados, como se Jesus Cristo ocupasse o lugar do advogado brasileiro. Não. Não é verdade, não. Isso não é verdade. O advogado aqui na Terra, aqui na nossa concepção jurídica, ele é fundamental para exercer a justiça. E a partir do momento que a pessoa é advogado e está na ativa, ele tem o princípio da boa-fé, a presunção da ilibada idoneidade. Quem tem boa-fé, o advogado tem boa-fé, o escrivão de polícia tem boa-fé, o escrivão de polícia e o tabelião de cartório. Tá? Então, se o advogado está na defesa, ele tem o aval da Ordem dos Advogados do Brasil para trabalhar e somente a instituição OAB pode aplicar qualquer tipo de advertência ou sanção para um advogado que trabalha na inércia. E para isso tem que ter uma representação do cliente em desfavor de seu advogado. E ele vai responder um processo no Tribunal de Ética da OAB. Não é assim como a extensão está falando. Isso aqui é um desrespeito, um desacato para todos os advogados do Brasil, crentes da congregação ou não, ateus e de outras religiões, colocando o advogado
como não tendo representatividade, significância nenhuma no processo, se Deus não mexer os pauzinhos, colocando intervenção do divino sobre o ato processual. A audiência é um ato solene. Como é que Deus vai aparecer no meio de uma audiência e mudar o rosto do filhinho de Deus da CCB, o coitadinho da CCB, para que o juiz mande o advogado ficar quieto, como se o advogado fosse um vagabundo? Não, você é um vagabundo, você fica quieto, você não manda aqui é Jesus. E olha para o rosto, soltando aquele monte de luz no meio da audiência e dá causa para a pessoa. E as provas? E se essa pessoa que está no culto é culpado? E se ele é culpado, como é que Deus vai mudar a sentença? Quer dizer que então se a pessoa que tem uma audiência em outubro, que vocês jogaram búzios aí dentro, né? Fizeram jogo de cartas. E se a pessoa que está aí dentro for absolvido ou for vencer a causa ou for absolvido, então venceu porque o advogado era um banana, um advogadozinho, venceu porque é filho de Deus na congregação, aí vai testemunhar na igreja que o advogado dele era vagabundo e Deus que fez a defesa. E quem é que digitou a defesa? Porque se a pessoa ganhar a ação, é porque o advogado que vocês chamaram de vagabundo é que fez a petição de defesa, a contestação, a manifestação, as alegações finais, os agravos de instrumento. Como é que fica? Agravo retido, embargo de declaração. Vocês sabem do que vocês conhecem direito processual? Como é que vocês desqualificam os advogados dessa forma? E isso daqui não é só esse ancião, não. Sempre vocês falam que é Deus que é o nosso advogado, não o Senhor. Então vai numa audiência e fala, meu advogado, eu sou Jesus. Você é obrigado, o juiz é obrigado a nomear um advogado para te acompanhar na hora. Tem um advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Jesus Cristo não é advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Jesus Cristo é nosso advogado para as questões espirituais. E não para mexer pauzinho no poder judiciário. Porque se Deus faz isso, então Deus é um corrupto. Deus não pode passar na frente de um juiz. Por quê? Porque o Estado é laico. Quem nos julga não é Deus, quem nos julga aqui no Brasil é o Poder Judiciário. Ainda que muitas vezes a gente se sente até injustiçado. Ninguém tem privilégio no Poder Judiciário só porque é da congregação. Isso aqui é uma forma de arrancar coleta, assim, para dizer que, olha, estou protegido juridicamente, que todos os meus processos, eu sou da congregação, eu tenho uma audiência, os meus processos são tutelados pelo filhinho de juiz, né? Que no caso Deus é juiz e Jesus é advogado. Isso daqui é uma alucinação. Vocês são passíveis de processo criminal, civil e tem que pagar uma indenização para a Ordem dos Advogados do Brasil, que certamente vai pegar esse dinheiro para uma instituição de caridade, para vocês aprender. Várias vezes nesse canal aqui veio pessoas me chamar de advogadozinho de porta de cadeia. Eu quero que vocês pesquisem. Quero que vocês pesquisem o que é ofender a dignidade de um advogado de maneira pejorativa. Isso aqui é uma vergonha. É claro que o Brasil não vai fazer nada, né? E vocês, povo aí do Jardim Ara, tenham vergonha, sintam vergonha de ser cúmplices desse crime, falando amém para um crime. Que se tivesse um advogado, tivesse um promotor de justiça, um advogado aí, um representante da ordem dos advogados aí, esse ancião tinha saído, ouvido voz de prisão no meio da palavra. Vocês sabiam disso? Que é crime em flagrante. Cadê o nome do advogado? Cadê a data da audiência? Tá? Então não vamos parar a discussão aqui no vídeo. Se vocês provocarem qualquer tipo de represália comigo por causa desse áudio, isso daqui vai chegar no Conselho Nacional de Justiça e vai chegar na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Aqui no estado de São Paulo, que lá em São... Inclusive meu escritório é do lado da OAB. O meu escritório é do lado da OAB, tá? A minha janela fica de frente para a OAB, inclusive, tá? E os irmãos advogados que estão se sentindo ofendidos têm toda a liberdade, independente de eu agir ou não, de representar junto ao OAB esta denúncia criminal, tá certo? Vocês precisam parar de achar que vocês são deuses. Vocês, povo, precisam parar de falar glória para assuntos que vocês não entendem. Tá? A igreja precisa parar de ganhar dinheiro de coleta em cima desse tipo de crime. Isso é um crime, isso é uma afronta à dignidade da justiça, é afronta à dignidade da magistratura, é afronta à dignidade da justiça. Porque um juiz não pode julgar uma pessoa pela cara, ele tem que julgar pelo processo, pelo conjunto probatório, pelas provas, pelas testemunhas, pelos laudos periciais. Julgar pela cara aquele cara lá é da congregação. Que ridículo, vocês são ridículos.
São criminosos e são charlatães. Isso é um charlatanismo. Dizer que o divino vai alterar o curso do direito processual civil e penal brasileiro. Vocês deviam sentir vergonha de participar de uma igreja dessa e ser liderado por pessoas tão equivocadas, tão fora da realidade. Vocês estão em estado de transe e êxtase mental. Vocês estão completamente alucinados, achando que vocês vão chegar aqui no Brasil, fazer o que vocês querem com o médico. Vocês não é só com o advogado, vocês fazem com o médico também. Que médico, o médico deu um laudo, vocês vão lá e anulam o laudo do médico, mas não dá o nome do médico. Tá certo? Cadê o dia da audiência? Cadê o nome do processo? Então, se a pessoa venceu o processo, foi mérito, então, porque ele é da congregação, do Deus da congregação? Por que não manda essa palavra para pessoas que têm causas que é fora da congregação? Não, tem que ser por causa do cara da congregação. Deus, então, trata um advogado como vagabundo, de defesa fraquinha? Por acaso você, ancião, é perito em direito processual para analisar a defesa? Você mostrou a defesa para as pessoas no púlpito? Você é perito você é cientista jurídico para analisar o poder argumentativo de uma defesa de um advogado, que você chama de fraquinho? Você analisou? Você tem capacidade para isso? Porque se você não tem, dizer que Deus tem, você está praticando um crime de charlatanismo. Está colocando que o espírito divino, um espírito, um anjo, ou um ser divino, ou um Deus invisível, está desqualificando o trabalho profissional de um advogado ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Entendeu? Você para criticar uma defesa tem que ser cientista jurídico. E outra coisa, se você for advogado, você está inserido em prática de falta de decoro e falta de urbanidade com o colega. Você não poderia pregar uma coisa. Se você é advogado, pior, você vai responder também diante da ordem dos advogados. Falta de decoro com o colega. E tem que dizer quem é o advogado. Cadê a defesa? Você não pode opinar, dar opinião na defesa de outro advogado. Um advogado não pode desqualificar o trabalho de um colega. Isso é falta de urbanidade. O que vocês pensam que vocês são, hein? Vocês pensam que a gente sai da igreja e tem que ficar ouvindo o desaforo de vocês? Por que vocês não pregam só para vocês aí dentro? Por que vocês têm que atacar as instituições sólidas do Brasil? A OAB é uma instituição sólida, uma instituição respeitada. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é a corregedoria da magistratura, é um órgão decente, de respeito. Como é que vocês acham que um juiz vai julgar pela cara da pessoa? Você vai ter uma afronta contra o juiz, de notável e ilibado saber. A gente aqui trata um juiz de excelência e vocês tratam a gente de advogadozinho, uma defesazinha fraca, advogado que não gosta de trabalhar. Quem são vocês para chamar o advogado de vagabundo?